Olá, amigos. Estamos começando pela TV Assembleia a Imagem da Cidadania, o programa Memória.doc. Hoje nós vamos falar sobre a história dos povos indígenas na Paraíba. Não é? E estamos trazendo uma historiadora. Ela é do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba, professora Regina Célia, uma paulista de Mirandópolis, mas que já se diz uma paraibana de coração. Professora, é uma satisfação recebê-la. Obrigada. A satisfação é minha por estar aqui. Vamos falar sobre os povos indígenas? Vamos lá. Professora, quais os povos indígenas que habitavam na Paraíba no período da colonização? Olha, era um cenário bastante complexo, na verdade. Então, no século XVI, quando os primeiros conquistadores europeus chegaram por aqui, essa franja litorânea toda era ocupada pelos tupi, por povos tupi, especificamente os potiguara, que era o povo mais numeroso de toda essa costa que nós chamamos hoje de Nordeste. Então, do rio Igaraçu, da ilha de Itamaracá, até o rio Jaguaribe, no Ceará, toda essa franja litorânea era a área de circulação dos povos potiguara. Era um povo do litoral mesmo? Povo do litoral, tupi. Um povo tupi, como toda a costa, praticamente toda a costa do Brasil, né, a costa leste do Brasil, era ocupada por povos de origem tupi. Os tupinambá, os tupi-guarani, e aqui no norte, né, na costa norte do leste-norte, a gente tinha os potiguara. O interior, né, que hoje a gente chama a Paraíba do interior, né, da Serra da Borborema para o oeste, era ocupada por uma diversidade muito grande de povos de outra etnia, de outro tronco linguístico, não tupi, que nós não conhecemos muito bem. Na verdade, os tupi chamavam esses outros povos, que não eram tupi, eles chamavam tapuia. Tapuia. Tapuia, que é uma palavra que circula muito ainda hoje. Fulano é tapuia, né? O que era um tapuia? Tapuia é uma palavra tupi que significa bárbaro, o estrangeiro. Né? Então, nós conhecemos poucos, mas nós sabemos que, por exemplo, existiam os Tarairiú, os Cariri, os Icó, os Corema, né? Que eram todos povos que não falavam tupi. Eram inimigos dos potiguaras, dos tupis? Exatamente. Eles disputavam nichos ecológicos, né? Espaços, especialmente os espaços do litoral, da costa. Por quê? Nas épocas de privação de alimento em função das secas, esses povos dos sertões vinham para o litoral, eram todos os povos nômades e disputavam com os potiguara esses nichos ecológicos com uma quantidade de alimentos que existia aqui. Então, eles viviam constantemente em guerras, né, entre os diferentes grupos. Então, quando os portugueses chegam, os franceses chegam aqui no século XVI, eles encontram esse quadro, mas encontram também um quadro em que os potiguara tinham controle do litoral. Então, a Paraíba surge no litoral, né, na margem direita do rio Sanhauá, a cidade de João Pessoa, no baixo curso do rio Paraíba, no estuário do rio Paraíba, a partir da guerra que os portugueses vão travar contra os potiguara, que eram os senhores da terra. Então, e nessa história aí, onde é que fica? O povo fala muito dos potiguaras e me chama a atenção a presença também dos tabajaras. O que eles representavam? Era da mesma etnia? Provavelmente. Na verdade, do ponto de vista da língua, a palavra tabajara significa cunhado. O cunhado, ou cunhados. Então, hoje, os estudos da nova história indígena, da antropologia contemporânea, concluem que esses tabajara, na verdade, deviam ser dissidências ou grupos que se desvinculam de algum principal, algum outro tronco maior, alguma aldeia maior, e vão criando outras aldeias. A gente já sabe que no século XVI, quando os portugueses fundam Pernambuco, né, os potiguara foram aliados dos portugueses para derrotar os Caeté, que eram os senhores do Vale do Rio Capibaribe, Beberibe. E nessa mesma época, volta dos anos 30, 40 do século XVI, parte desses tabajara migram para o Rio São Francisco, para a barranca do Rio São Francisco. Esses mesmos tabajara voltam, esse mesmo grupo volta para o Rio Paraíba
já no final do século XVI e vão ajudar os portugueses, dessa vez, a derrotar os Potiguara. É a famosa, né, guerra entre os Potiguara e os Tabajara. E quando os Potiguara se aliam aos portugueses é que a gente vai ter, de fato, a primeira derrota dos Potiguara no Rio Paraíba. Porque os Potiguara resistiram de 1560 até 1585 aos avanços portugueses sobre o Rio Paraíba. E isso foi no período da colonização. Isso, do início da colonização, antes da fundação da Paraíba, da capitania da Paraíba, antes da fundação da cidade, que hoje é João Pessoa. Potiguaras e Tabajaras, pela história, como a senhora disse, nunca se entenderam. Nesse período, pelo menos, estavam em franca, ficaram, né, em guerra, e em função disso, inclusive, tem um dado que pouca gente conhece, que é que o rei de Portugal, já no começo, em 1616, quer dizer, a Paraíba é fundada em 1585, em 1616 o rei de Portugal concede aos Tabajara uma grande sesmaria, ou seja, uma grande gleba de terra, que corresponde a todo o litoral sul do que hoje é a Paraíba. Essa região que vai do Rio Gramame até a divisa com Pernambuco. Se tornou uma sesmaria dos Tabajara. E essa terra, mas não era dos Potiguaras? Mas na medida em que os Potiguara foram derrotados... sim, foram derrotados. Foram derrotados em 1585, eles foram sendo expulsos, empurrados para o norte ou para o oeste, em direção a Copaoba, e ao avanço dos portugueses vai sendo dessa forma. Eles derrotam no Rio Paraíba, depois derrotam na Baía da Traição, derrotam os Potiguara na Copaoba, e até que os Potiguara se rendem. Né? E aí as terras que eram deles passam a ser divididas com os conquistadores, que vieram de Pernambuco, principalmente, e com os Tabajara, que haviam sido aliados nessa luta. Todas as tribos, elas eram nômades ou não? Esses povos todos que viviam aqui eram povos nômades, tá? No que a gente chama, porque isso nós chamamos de Paraíba como um todo, que é hoje o estado da Paraíba. O processo de conquista desse território vai acontecendo entre o final do século XVI, 1580, década de 1580, mas só se conclui de fato no século XVIII, quando se encerra a guerra que ficou conhecida como a Guerra dos Bárbaros, ou a Confederação dos Cariri, que é quando o sertão do semiárido é conquistado. Né? Que aí, paulatinamente, os colonizadores vão ocupando os sertões. Né? Então, esses povos todos que eram... na verdade, o limite que nós temos hoje a Paraíba não existia nesse período. Não existia. Né? Esses povos, eles transitavam pelo território que hoje é o Ceará, que é o Rio Grande do Norte, que é Pernambuco e a Paraíba. E eram todos povos que circulavam, eram nômades, eram povos... Os do sertão praticavam uma agricultura muito rudimentar. E a Paraíba era ligada a Itamaracá, não é? Logo no início, né, no final do século XVI, o território que hoje é a Paraíba, a maior parte dele era da capitania de Itamaracá e a outra parte da capitania do Rio Grande. Né? E a capitania da Paraíba foi criada no meio dessas duas capitanias como capitania real, ou seja, capitania de exploração do rei. Por quê? Porque foi uma conquista realizada pelas forças reais. Então, só para te dizer que esses povos todos eram povos nômades, eles estavam sempre, né, circulando em busca de nichos ecológicos melhores, né, eram migrações sazonais a depender do volume de alimentos, da quantidade de alimentos. Aqui no litoral era mais estável, porque havia uma abundância de frutos, de caça, de pesca, né, de coleta, como a gente tem até hoje, povos que coletam marisco, né? Nós temos comunidades que são marisqueiras, que são de pescadores, que vêm dessa tradição potiguara. Sim. Ô, professora Regina, existe assim digamos assim, algum estudo que identifique todas as etnias indígenas na região Nordeste, não? Existem vários estudos. É muito difícil falar que identificamos todos, né? Porque uma das características da historiografia dos povos indígenas é justamente a dificuldade que nós temos de encontrar fontes. Por quê? Na verdade, sim, são vários processos. Primeiro, a história que ficou registrada, em sua maior parte, é a história de quem venceu. E quem venceu foram os conquistadores europeus. Então, esse é um primeiro elemento. A maior parte das informações que nós temos sobre os povos indígenas nos chegam através da leitura do vencedor.
Né? E sempre uma leitura unilateral. Exatamente. Não é? Se é vencedor, é o herói, é quem tinha razão em tudo. Isso, o grande homem sempre é o herói português, o herói branco, né? Então já é uma leitura enviesada por conta disso. Com né? certeza. Quando a gente fala dos índios do sertão, é ainda pior, porque os índios do sertão, que nós chamamos sertão semiárido hoje, os tapuia, a gente os conhece através dos seus inimigos, que eram os tupi. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu vou pedir permissão à senhora e aos telespectadores. Um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco com a professora Regina Célia, historiadora, nossa professora da Universidade Federal da Paraíba.